meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos dar início ao livro 2 de Biologia, lembrando que são 2 por semestre. Isso quer dizer que esse livro que a gente começa hoje, a gente vai finalizar ele lá no final do ano, ok? Serão 4 módulos trabalhados no 3º bimestre e 4 módulos trabalhados no 4º bimestre. Marcado, agendado, separado, vamos começar. Na aula de hoje a gente vai dar início ao módulo 9, que fala sobre as alterações da cadeia alimentar, trazendo como exemplo o javali, que é uma espécie invasora. Para entender esse conceito de espécie invasora e todos os efeitos colaterais que ela traz para o meio ambiente, a gente precisa entender os conceitos sobre espécies. Lembra que nas 2 aulas anteriores a gente viu uns conceitos dentro da ecologia, iniciando desde o átomo, a menor parte do ser vivo, até a formação do indivíduo. Vimos que quando nós temos indivíduos da mesma espécie reunidos, eles formam uma população. Pois bem, a população de espécies invasoras ela começa com um indivíduo. Aí, se esse indivíduo encontra uma fêmea, essa população pode aumentar exponencialmente e trazer problemas ambientais gigantescos para a comunidade em que ela está inserida. Pode afetar o ecossistema em que ele se localiza de uma forma até destruir esse ecossistema se essa invasão não for parada. Mas vamos entender os conceitos de espécies. Nós temos 3 conceitos para espécies. Nós temos as espécies nativas, as espécies endêmicas e as espécies exóticas. As espécies nativas, elas também são chamadas de espécies indígenas. Elas podem ser encontradas em mais de um local diferente. Por exemplo, vamos falar de uma espécie natural. Não estou falando de cachorros e gatos, nada de animais domésticos. Mas no nosso estado, nós podemos encontrar, ou deveríamos poder encontrar, papagaios nas florestas. Primeiro que a gente quase não encontra floresta, né? Depois papagaio é mais fácil a gente encontrar nas cidades. Isso é horrível, não pode. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Imagine que os papagaios são aves características da floresta amazônica. Então, eles poderiam ser encontrados com facilidade nos estados do Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e por aí. Pois é, se ele é encontrado em mais de uma região, ele é considerado uma espécie nativa. Agora, existem espécies que só são encontradas em regiões específicas, só naquele pedacinho de chão. Naturalmente só naquele lugar. É o caso das espécies endêmicas. Elas são encontradas apenas em uma região. Então, ele pode ser encontrado em outra região desde que tenha sido levado. Lá ele não vai ter o seu habitat natural, tá bom? Um exemplo que eu gosto de dar, porque eu só vi por aqui, é o nosso pardal. Pardal, para quem não sabe o que é uma ave, um passarinho, que antes a gente via bastante. Na minha infância, meu Deus do céu, pardal era uma ave facílima de se encontrar. É uma ave marrom, é um passarinho marrom. Ele tem um canto que não é assim tão belo, né? Hoje em dia eu acho ele super belo, mesmo porque tá tão difícil encontrar um pardal. Ai, é uma pena. Era a maior vítima das baladeiras dos meninos da minha época. Acho que eles foram eficientes até demais. Dificilmente eu encontro um pardal por aí. Mas eu poderia dizer que o pardal, se ele é característico só do Maranhão, se eu não encontro ele em estado nenhum, ele seria uma espécie endêmica. Existem muitas espécies endêmicas. Normalmente são aquelas espécies que a gente só encontra naquele lugar e que dá um pavor. Meu Deus do céu! Que eu diga quem vai passear pela Austrália, né?
que é o local que tem mais ser exótico, endêmico, estranho e assustador que eu já ouvi falar. Com certeza. E pensar que meu marido ainda quer ir lá, eu tenho medo? Tenho muito medo. Porque lá tem espécies endêmicas do tamanho da cabeça do meu dedo mindinho, que é capaz de matar um adulto deste tamanho que vos fala. Como é que eu vou enxergar um negócio desse tamanho? Enfim. As nativas, elas podem ser encontradas em mais de uma região. As endêmicas só podem ser encontradas em uma região específica. Já a espécie exótica, ela não era para ser encontrada ali. Quer um exemplo? Aquele pequeno ser de luz que foi mordido, sim, pela Naja. Naja! Naja. Não tem no Brasil. Não tem no nosso continente. Não tem na América, naturalmente. Ela não é nativa. Ela não é endêmica. Ela é exótica. Ela tem um poder de destruição e oferece um risco tão grande para a população que ela é proibida até de ser exportada. É proibido. Eu acho que o termo é importado. É porque para trazer não pode. Não tem um jeito legal de você trazer uma naja. Sabe por quê? Isso ficou bem claro com o exemplo do que aconteceu. Ele foi mordido, o soro só tinha em um lugar, porque ele era utilizado para fazer testes de projetos científicos. O cientista deve ter ficado muito feliz, né? Enfim, foi para salvar uma vida. E a família teve que comprar muito mais soro, viu? Porque o soro que tinha no Brasil, tipo no Brasil inteiro, não foi suficiente para salvá-lo, não. A família comprou, acho que 5 vezes mais o volume que foi encontrado, que tinha no nosso país, para poder salvar ele. Ele tá salvo, gente. Ele vai ficar bem. A Naja, como a família ficou com medo de ser preso, né? Já que não tinha como esconder, ele tinha que ser socorrido. Para ser corretamente socorrido, tinha que informar qual era a cobra, porque se não dissesse qual era a cobra, ele ia morrer. Aí a família, com medo, fez o quê? Teve a brilhante ideia de soltar a Naja. Ei! Se não tivessem encontrado essa gracinha, com certeza ela deixaria de ser uma espécie exótica, porque não tem aqui, para ser uma espécie exótica invasora. Porque uma espécie, ela pode ser exótica, mas ela pode não ser invasora. Aquela que é considerada uma espécie exótica invasora o é porque ocasiona prejuízos homéricos para o equilíbrio ecológico. Imagine a Naja se habituando com a nossa temperatura adorável, encontrando um cantinho, arrumando um peguete cobra, reproduzindo por aí, porque assim, espécies diferentes, quando cruzam, podem gerar híbridos, que são espécies inférteis. Mas vai que ela encontra uma cobra que tenha compatibilidade. Já imaginou o grau do risco? O perigo iminente para a sociedade? Pois é, espécies exóticas invasoras, elas trazem prejuízos para a sociedade como um todo, devido ao desequilíbrio ecológico, devido aos riscos para a sociedade, em termos de saúde. Por quê? Amor, as espécies exóticas, elas não estão habituadas às doenças nativas, as doenças que nós temos aqui. Então, eles podem ser um veículo transmissor de doenças,
os vírus, bactérias, protozoários, todo e qualquer agente causador de doença pode sofrer uma mutação dentro do corpo dessa espécie exótica invasora e pode ganhar resistência. Olha que maravilha! O máximo, né? Gente, as espécies invasoras elas vão provocar a extinção de espécies locais, seja por competição, por alimento, por moradia, às vezes até pela fêmea da espécie oposta, ou mesmo pelo macho da espécie oposta. Quando você tem uma competição, quem vence é o mais forte. E se essa espécie exótica invasora for mais forte? Porque, gente, eu ainda não vi nenhum caso que o pessoal tenha, as pessoas sãs, sabe, cultas, inteligentes, que têm o pensamento focado no meio ambiente, ainda não vi nenhum deles trazendo uma espécie exótica, tipo um coelhinho, pequenininho. E até um coelho poderia trazer um desequilíbrio ecológico enorme. Ei, coelho calvo. Coelho come muito e se reproduz com uma facilidade enorme. Meu Deus do céu. Não, nem coelho. Nem coelho. Se essa espécie exótica encontrar uma presa, rapidinho ela dá fim nessa espécie, né? Ela procura outra presa. Isso quer dizer que essas espécies exóticas invasoras, elas podem provocar a extinção de outras espécies, seja por conta de uma competição ou por terem se tornado predadoras, novos predadores, desses pobres coitados, dessas espécies que estavam ali. E aí chega aquele novo predador, olha, um amiguinho, não! Mais uma espécie para fazer de você uma refeição. Tadinhos. As espécies exóticas invasoras também aumentam o ataque aos homens e aos animais domésticos. Simples, tipo na cidade. O que você acha que a Nádia fez com o cara? Carinho? Não, amor. Ela atacou o cara. E se tivesse sido uma criança? E se lá onde ele soltou essa cobra, alguma criança tivesse passado perto? Ai, não gosto nem de pensar. Eita, que o anjo da guarda dele tava de prontidão segura para não deixar que aquela cobra mordesse mais ninguém. Pra sorte dele. Essas espécies podem provocar um desgaste do solo. Isso ninguém pensa, né? Por exemplo, o javali, ele não é natural. Ele não é nativo. Ele não é endêmico. Ele é uma espécie invasora. Aí você diz assim, professora, mas tem fazendas de javalis? Não tem mais porque agora é proibido, mas já teve. Já foi comercializado e muito por conta da sua carne. Mas, gente, javali é pesado. Olha, javali fuça. Isso quer dizer que ele ficava destruindo o solo no piseiro. Literalmente, de tanto pisar. Fuçava e acabava destruindo as raízes superficiais das plantas, enfraquecendo as plantas. E sem contar, lá nas plantações onde eles iam para comer, comiam tudo. Eles também ocasionam uma exploração dos recursos naturais diferente do que se teria normalmente. Como eles não vão ter predadores, não tem um controle biológico, certo? Isso quer dizer que ele vai se reproduzir em larga escala. E aí, de uma unidade, quando você piscar, deve ter uns 10. E aí, quando você tomar a iniciativa de resolver esse problema, já são 100 detalhes espalhados de um jeito que você possivelmente não vai conseguir juntar. As espécies nativas e as espécies endêmicas devem, então, para o bem do equilíbrio ambiental, permanecer nos seus habitats naturais. Nada de ficar aí passeando por aí trazendo espécies exóticas, porque você não sabe se essa espécie
vai se converter numa espécie exótica invasora ou não. Ficou claro a diferença entre as espécies nativas, as espécies endêmicas e as exóticas? Ressaltando que as exóticas podem se converter em invasoras ou não. Muito fácil, simples, né? E perigoso. Para casa, resolvam, por favor, a atividade da página 8. A gente se vê na próxima aula.